que é teatro? Pense, reflita, o que é teatro para você? Vamos pensar aqui comigo. Tá. Teatro é aquele lugar que a gente vai assistir uma peça, né? Entra naquela casa que tem uma cortina que abre e fecha, tem uma arquibancada com uma plateia, uma poltrona confortável. Tá, isso é teatro, tem umas luzes penduradas no teto. Beleza. Digamos que esse é o ambiente do teatro, é o espaço físico. Mas o que é teatro? Pensa. Vamos lá, exercita esse pensamento aí. Com essa pergunta eu quero trazer um questionamento para dentro da cabeça de vocês. Por que eu quero fazer teatro? Eu posso fazer teatro? Mas eu não quero ser atriz, não quero ser ator, não quero me dedicar a uma carreira no teatro. Eu posso fazer? Pois eu já respondo, pode. Você pode estar iniciando esse curso, essa oficina de teatro com um único objetivo, simplesmente por curiosidade. Como você pode estar simplesmente querendo perder a vergonha, aprender a falar mais alto, a se portar num público, a falar em público, conseguir olhar nos olhos das pessoas. Sim, o teatro vai te ajudar nesse aspecto. E essa oficina vai servir para você. Joia? E se você quer ser atriz, ator, essa oficina também vai ser válida para você. Mas eu já sou atriz, já sou ator. Sim, vai ser válido também. A gente está aprendendo a todo momento. Inclusive tem uma frase que eu acho fantástica e serve para quem está começando a fazer teatro e também para quem já faz teatro há muito tempo. Deixa eu ler ela para vocês aqui. O artista não sabe tudo, nem deve saber. Um artista é apenas um artista e deve aprender o prazer de perguntar. Deve saber a arte de perguntar a boa pergunta. Pegando esse gancho, eu quero já entrar nesse primeiro exercício prático. Eu vou trazer um exercício de improvisação. E para realizar um exercício de improvisação, a gente não pode ter medo do ridículo. A gente tem que se expor ao ridículo. Então não tenham medo de fazer alguma coisa, de alguém aí na tua casa tá te olhando meio torto, que pessoa louca, tá fazendo uns gritinhos, tá andando com o olho fechado pela casa. Calma, gente, não precisa se preocupar. Não tenham medo do ridículo. Não se podem, extravasem. Então esse é o primeiro ponto para vocês conseguirem realizar essa primeira tarefa, esse primeiro exercício. Não tenham medo do ridículo. Não fiquem com medo do que o outro está pensando de você. Não fiquem com medo do que o vizinho vai pensar de um grito que você deu. Eu pretendo, com esse primeiro exercício, girar a chavinha dentro da cabeça de vocês para que vocês comecem a se conhecer, a se perceber cada vez mais. O teatro, ele é a nossa voz, o nosso corpo e também o nosso pensamento em ação, o nosso pensamento agindo. Então, para iniciar esse exercício, eu vou pedir daqui a pouquinho para vocês pausarem esse vídeo aqui, certo? Quando vocês tiverem feito o que eu pedi, vocês vão dar o play de novo, ok? Então vamos lá, gente. Primeira função de vocês agora nesse exercício de improvisação. Levantem e fiquem em pé. Vai, gente, vai! Fica em pé! Isso! Acha um lugar que você consiga dar 2 passos para lá, 2 passos para cá, que você tenha aí um certo espaço para se locomover. Beleza, encontrou esse espaço? Então, pausa o vídeo agora. Pausou? Tá bom. E aí, pessoal, já pausaram o vídeo, né? Então vamos retomando aqui. Eu já encontrei o espaço que eu falei aqui, ó, dá para andar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, arranje esse espaço aí na casa de vocês, hein? Para funcionar. Repito, siga todos os passos que eu tô dando para vocês, porque eles vão ajudar nada mais, nada menos que vocês mesmos. Não adianta nada você simplesmente ficar assistindo aí da cama, sentado, com preguiça essas aulas. Teatro, ele se faz em movimento, em pé. Não se faz teatro sentado, a não ser que a cena peça. Então vamos lá, gente. Antes de eu explicar o exercício, vamos dar uma relaxada. Balança as mãozinhas assim. Isso. Vamos lá. Aí, esfrega a mãozinha. Esfrega um pouquinho o corpo. Roda os ombrinhos aqui, muito bem, dá uma chacoalhadinha no corpo, dá um pulinho aqui,
Beleza, gente. Só para dar uma extravasada mesmo. Lembrem-se, não tenham medo do ridículo. Vamos lá. Este jogo teatral a gente vai fazer ele em 3 etapas, visando a concentração. Então, desde essa primeira aula, a gente vai estar preocupado com essa questão da concentração, do foco. Como que funciona esse jogo? Seguinte, é o jogo das palavras em sequência lógica. Então você vai testar a sua habilidade de concentração. Então vamos dizer lá que eu falei, a primeira palavra é céu. A segunda palavra tem que ter lógica comparado com o céu. Então a gente pode dizer nuvem, certo? Nuvem, chuva. Chuva, terra. Terra, minhoca. Minhoca, buraco. Buraco, parede. Parede, tijolo. Tijolo, terra. Terra, obra. Obra, sujeira. Então esse jogo ele é uma sequência lógica de palavras. Você vai ficar durante 2 minutos falando essa sequência de palavras. Uma palavra tem que ter a ver com a outra. Ela não é a mesma categoria da outra palavra. Por exemplo, se eu falei comida, eu não vou ficar falando macarrão, arroz, feijão, pão, maionese, não é essas coisas. Esse jogo ele vai acontecer em 3 etapas. A primeira etapa é com os olhos fechados. Então você vai se concentrar e vai começar a dizer palavra por palavra que tenham relação umas com as outras. Tem uma sequência lógica. Então vocês vão ficar em pé e vocês vão fechar os olhos e vão começar a fazer. Por exemplo, bicicleta, pedalar, parque, árvore, capivara, animais, terra, universo e por aí vai. Por 2 minutos vocês vão começar a relacionar uma palavra com a outra. Pode pausar esse vídeo e começar. 1, 2, 3 e valendo! E aí, gente, conseguiram? Conseguiram se concentrar? Acharam um pouco difícil? O teatro é isso. O teatro é prática e repetição. Por isso, a gente vai fazer esse exercício em 3 etapas. A primeira já foi feita, certo? Praticaram, exercitaram, aqueceram os neurônios de vocês aí, aqueceram aí os talentos de improvisação de vocês já, né? Agora vamos para a segunda etapa. Agora você, então, vai fazer o exercício, vai repetir esse exercício, claro que com palavras novas, com palavras que vão surgindo na cabeça de vocês, por mais 2 minutos. A diferença é que você vai estar em pé e você vai achar um ponto fixo lá no horizonte e vai ficar parado o máximo que você conseguir, sem balançar os braços, sem ficar balançando as pernas, né? Sem ficar se tremendo de ansiedade, você vai ficar parado, olhando um ponto fixo lá no horizonte e vai começar a falar as palavras: parede, tijolo, concreto, cimento, obra, sujeira, limpeza, vassoura, e aí vai, tá, gente? Então, treinem esse olhar lá no horizonte. Mira lá um pontinho imaginário no horizonte e repitam esse exercício. Usa o cronômetro aí para ficar mais ou menos 2 minutos de duração. Beleza? Até daqui a pouco no terceiro e último passo desse exercício. Pode pausar o vídeo e fazer agora. Vamos lá! Certo, meu povo, voltamos. Então eu confio que vocês estejam fazendo esses exercícios aí, que vai render, e sigam esse passo a passo, que vocês já vão sentir uma diferença nessa questão de estar aquecido mentalmente para o improviso, tá? Então vamos lá, terceiro e último passo desse exercício. Agora é a mesma coisa, é o mesmo exercício, né, das palavras em sequência lógica, porém, agora em vez de você só ter um ponto fixo, você vai imaginar que você está andando numa corda bamba. Então, você vai pegar, imaginar que tem uma corda bamba esticada aqui no chão e vai começar a andar, se equilibrando, andando, atravessando essa corda bamba, andando para lá e para cá. Assim como foram os 2 primeiros passos, vocês vão começar a dizer palavras numa sequência lógica, só que, claro, imaginando que vocês estão numa corda bamba. Então vocês vão ficar andando livremente, imagina um ponto lá no horizonte
e vocês irão, sim, começar a dizer as palavras numa sequência lógica. Vamos lá? Pausa o vídeo e faz aí. E aí, gente, como é que foi? Conseguiram fazer os exercícios direitinho? Esse foi apenas um aquecimento para a improvisação, certo? No decorrer da oficina, a gente vai incrementando, dificultando, fazendo exercícios mais complexos e elaborados dentro dos jogos teatrais, certo? Vamos lá! Primeiro passo, lembram que eu comentei? Levanta dessa cadeira, que teatro não se faz sentado. Muito bem, não se faz teatro sentado, se faz teatro em movimento. Então quero ver vocês em movimento aí, nesses exercícios, nessas tarefas que eu vou pedindo para vocês realizarem. Vamos lá, ficou em pé? Ficou em pé? Tá preparado? Então vamos lá. A partir desse momento, você vai começar a fazer caretas. Isso mesmo, caretas. Explora todos os lados que você consegue fazer careta, de um jeito suave também aí, sem prejudicar os seus músculos, sem ficar com uma torcicolo depois. Vamos lá, caretas. Ok, fizeram as caretas aí, você viu? Eu fiz as minhas daqui, beleza? Vamos lá agora. Agora vocês vão contar aqui comigo do número 1 ao número 10. Só que vocês não vão contar de um jeito normal, não. Vocês vão contar, fazer essa contagem como se vocês estivessem em câmera lenta. Vamos começar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Sigam o passo a passo. Nesse momento, depois da careta, depois de ter contado até 10 desse jeitinho que eu fiz, já é para vocês estarem começando a sentir aí uma diferença nesta região aqui do rosto. Sim, isto é aquecimento, ok? Vocês já vão ficando mais soltos aí na parte facial, na parte vocal também, com certeza isso ajuda na musculatura, que vocês vão começando a treinar a dicção de vocês, que nada mais é as palavras ditas de uma maneira extremamente nítida, ok? Beleza, gente? Demos aí uma mini aquecidinha, não é mesmo? Então agora eu vou propor um jogo teatral para vocês. Vamos lá! Muitos já conhecem o jogo dos objetos. O que é o jogo dos objetos? Vamos lá, vou explicar já de uma maneira prática aqui para vocês. Por exemplo, o que é isso? Isto aqui é um pente, certo? É um pente, né? É um pente isso daqui. Ok, só que agora eu vou dizer o seguinte. Isto não é um pente. Isto é um telefone. Isto não é um pente. Isto é um cotonete. Isto não é um pente. Isto é uma vara de pescar. Isto não é um pente. Isto aqui é um celular. Isto aqui não é um pente, isto aqui é uma faca.
Isto não é um pente. Isto aqui é um copo. Entenderam, gente? Então vocês vão pegar aí um objeto qualquer na casa de vocês e vão realizar exatamente isso que eu fiz aqui. Isto é um pente. Aí vão começar a dizer, isto não é um pente, isto é tal coisa, isto não é um pente, isto é tal coisa. Vão inventar aí, inventem pelo menos aí 15 formas diferentes que esse objeto poderia tomar. Coisas absurdas, isso aqui não é um pente, isso aqui é um carro, isso aqui não é um pente, isso aqui é uma escova de dente. Faz aí a mímica, faz essa representação deste objeto de outras maneiras. Como que esse objeto poderia ser, tá? Pausa o vídeo agora e jogue aí este jogo teatral de improviso, certo? O ideal é que vocês não fiquem pensando muito para dizer. Então vocês peguem alguma coisa e começam a fazer a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Lembrem da dica que eu dei lá na aula 1. Não tenham medo do ridículo, tá? Não vai acontecer nada com vocês. Vocês podem gaguejar, vocês podem falar coisas que não tem nada a ver com nada. Ninguém vai ficar julgando vocês por isso, beleza? Então, pode pausar o vídeo e começar a fazer esse jogo. Vamos pro momento do desafio! Vamos lá, vamos lá. Vai ser o desafio da contação de história. Sim, ele vai acontecer em 3 etapas. Sim, a primeira etapa é contar uma história em 1 minuto. Segunda etapa, contar a mesma história que você contou antes, só que em 30 segundos. Terceira etapa, contar a mesma história que você contou antes, só que dessa vez em 15 segundos, ok? Então, aí a gente vai conseguindo treinar esse raciocínio rápido de contar a mesma história de maneiras resumidas. Bom, vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui e vou fazer esse exercício. Só uma coisa. Não pode me copiar. Vocês estão proibidos de repetir a história que eu vou contar aqui. Ou seja, eu vou contar uma história aqui no improviso, primeiro em 1 minuto, depois em 30 segundos e depois em 15 segundos, ok? Eu vou improvisar uma história qualquer aqui, beleza? Para dar exemplo de como vocês devem fazer esse exercício. Não me copiem, criem a própria história de vocês, beleza? Ou contem uma história de uma coisa que aconteceu com vocês, ok? Entendido? Vamos lá então. Esses dias eu estava dentro do ônibus e o ônibus se mexia bastante, sim, aquele ônibus lotado, assim, aquele horário de pico mesmo, assim, sabe? Eu não sei por que motivo, mas o motorista ele tava com muita pressa, então ele acelerava, ia acelerando assim, ultrapassando os carros para a direita, ultrapassando os carros para a esquerda. Lá na frente o sinal já tava amarelo e ele metia o pé no acelerador e taca-lhe pau, o ligeirinho. E foi o ligeirinho, atravessou aquele sinal amarelo, os carros quase bateram tudo assim. E as pessoas no ônibus lá se chacoalhando para cá, se chacoalhando para lá, assim, aquelas coisas assim de louco mesmo, assim, sabe, gente? Então, eu, assim, tava até certo ponto tranquilo, assim, né? Só que de repente o motorista me fez uma curva, assim, muito acentuada mesmo, para virar, assim, no tubo que ele ia desembarcar, o povo todo lá, ó, iam descer. E aí o que aconteceu? Eu caí. Esses dias eu tava andando de ônibus, né? Tava dentro do ônibus lá, assim, ônibus lotado, aquele horário de pico, assim mesmo, de aquela coisa de louco, assim mesmo, sabe? E eu não sei porquê, mas o motorista tava com uma pressa, gente. Então viu o sinal amarelo lá, ele taca-lhe pau o ônibus, taca acelerando, ultrapassando os carros pra lá, ultrapassando os carros pra cá, assim, o povo todo louco, assim. Eu até que tava tranquilo, assim, sabe? Numa boa mesmo, assim, quando de repente o ônibus fez uma curva muito, muito acentuada, assim. E sabe o que aconteceu comigo? Eu caí.
Esses dias eu tava dentro do ônibus, assim, lotado, aquela coisa de louco, horário de pico, né? Daí, de repente, o ônibus, né? O motorista, não sei por que tava, assim, com pressa, acelerando, pra cá, pra lá. O povo tava louco, assim, e eu tava tranquilo, assim. De repente, ele virou, assim, uma curva acentuada e eu caí. Beleza, gente, então é isso. Dei aí os exemplos da minha história. Ficou uma história meio louca, sem pé nem cabeça, mas é esse o objetivo. Façam as coisas que vierem na cabeça de vocês. Vamos treinar isso, tá? Vamos lá. Esse exercício aqui, ele serve também para vocês destravarem esse aparelho aqui fantástico, que é a nossa voz. Vocês vão estalar a língua de 3 maneiras diferentes. A primeira é normal, ou seja, façam 30 vezes esse estalo. Vamos lá. Ok? Vamos agora para o segundo tipo de estalo. A gente vai chamar esse estalo de largo. Ele é mais lento. Você vai pegar e ele vai fazer uma força maior, ou seja, como se o seu queixo fosse cair lá no chão. Trinta vezes também. Vamos lá. Beleza, vamos agora para a nossa terceira estalada de língua. Ela a gente vai chamar de estreito. Ela é bem rapidinha, como se fosse um galopar de cavalo. Sabe o galope do cavalo? É assim, ó. Vamos lá, 30 vezes também. Faz aí, gente, faz aí que vale a pena. Mais um exercício aqui que eu quero passar para vocês. Fazer esse aquecimento é soltar o ar com o som do S. Vamos lá, gente, soltar o ar com o som do S. Então você vai pegar, vai encher o ar e vai soltar ele no som do S. Beleza? E vai repetir. Até acabar o ar. Beleza? Então eu quero que vocês façam esse exercício do S 10 vezes, 10 sequências de puxando o ar e soltando o ar no som do S. Pode fazer. Vamos agora para uma variação desse exercício, só que agora, em vez da gente fazer o som de S soltando o ar numa vez só até acabar o ar, a gente vai fazer em parcelinhas, picotadinho, ou seja, vai ser assim, vou respirar e vou soltar o ar picotado. A última, você vai soltar o que resta de ar dentro dos seus pulmões. Vamos lá? Façam essa sequência por 10 vezes. Vamos lá, pode fazer! Beleza, meu povo? Seguinte,
Façam esse exercício sempre que vocês se lembrarem e vocês quiserem treinar estes jogos teatrais. Uma coisa que eu queria falar para vocês é: não deixem os jogos morrerem. Não deixem esses jogos que eu tô passando para vocês cair no esquecimento. Vocês, não lembro. Anota lá no caderno de vocês. Esse é o jogo das emoções. O que vocês vão ter que fazer? Pega lá um papelzinho, um monte de papelzinho, escreve várias emoções aí: amor, raiva, tristeza, fome, frio, calor, qualquer uma dessas emoções, beleza? Então, depois que você tiver escrito igual eu fiz aí, ó, picotei ele e temos aqui vários papeizinhos, certo? Cada papelzinho desse daqui está escrito uma emoção diferente, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou realizar a cena de improviso aqui, vou inventar uma história qualquer e aí durante a cena eu vou sorteando um papelzinho e aí eu vou ver que emoção é essa a partir do momento que eu pego lá um papelzinho determinando qual emoção eu vou continuar a cena com aquela emoção que eu sorteei, beleza? Então vamos lá, vamos começar a cena de improviso aqui no jogo das emoções. Esses dias eu estava andando pela rua aqui da cidade, aqui perto aqui da minha casa, quando de repente eu vi uma pessoa precisando da minha ajuda. Ela tinha escorregado e daí ela escorregou, comecei a rir dela, gente. Escorregou numa casca de banana, vocês acreditam nisso? Aí o que eu fiz, gente? Desculpa a minha felicidade aí, sabe? Aí eu pedi pra ela manter a calma, ficar tranquila, que eu ajudava ela a se levantar e tal. Quando de repente eu cheguei, estendi a minha mão até ela, muito calmamente, não é? Aí eu fiquei cansado. Gente, como eu fiquei... eu fiquei assim com uma canseira, que eu resolvi deixar a pessoa lá estirada no chão mesmo e resolvi voltar para minha casa, né? Tava tão pertinho ali, fiquei pensando, sabe aquele momento que a gente pensa, minha cama, eu preciso da minha cama. Só que aí eu fiquei olhando aquela pessoa caída no chão, eu pensei, por que eu também não posso cair no chão? Fiquei com uma invejinha dela, sabe? Resolvi cair no chão junto com aquela pessoa lá, gente do céu, rolamos no chão pra lá e pra cá, assim. Quando de repente eu acho que deu uma batidinha aqui assim, e aí eu comecei a ficar com dor de barriga, sabe? Começou a me dar umas cólicas aqui, eu tive que sair correndo.